Se você piscou nas últimas semanas, olha, talvez tenha perdido uma avalanche de novidades no mundo tributário e legal do Brasil. Foi impressionante, né? Parecia que a cada dia saía uma nova decisão, uma nova regra, uma nova nota técnica. Nós mergulhamos em tudo, de decisões do Supremo a um novo robô da Receita, para entender o que realmente importa no meio de tanto barulho. E tem muita coisa acontecendo. Muita coisa. Verdade. O que a gente está vendo é uma espécie de cabo de guerra assim, fascinante. De um lado, o judiciário tentando simplificar e trazer um pouco de bom senso para regras antigas, sabe? Que já não faziam mais sentido. Exato. E do outro lado, o governo correndo para construir as fundações do futuro, principalmente da reforma tributária, com muita tecnologia. E no meio disso tudo, as empresas e os contribuintes tentando se equilibrar. Exatamente. E nosso objetivo aqui é justamente traduzir esse juridiquês e tecniquez todo. Vamos conectar os pontos e entender o que essas mudanças significam na prática, no dia a dia. Perfeito. Então vamos começar por esse movimento do judiciário de tentar arrumar a casa. Uma decisão do STF sobre multas deu o que falar. E com razão. Estamos falando do tema 487, que discutiu as chamadas multas isoladas. Certo. Para quem não está familiarizado, essa é a multa que uma empresa leva por um erro formal, uma obrigação acessória, tipo entregar uma declaração com o campo errado ou um dia de atraso. Ah, sim. O problema é que, muitas vezes, o imposto principal estava pago, tudo certo, mas essa multa vinha em valores, assim, absurdos, totalmente desproporcionais. Era a famosa indústria da multa que muitos reclamavam, né? Um erro de digitação que podia custar mais caro que o próprio imposto. Exatamente. E o que o STF fez a respeito? Ele colocou um freio nisso. O recado do STF foi claro. A sanção não pode destruir a empresa. A multa não pode ter caráter de confisco. Então, diante da falta de uma lei que estabelecesse limites claros, o próprio Supremo decidiu criar alguns parâmetros de razoabilidade. E quais foram esses parâmetros? O principal é, se a multa estiver ligada a um tributo, ela não pode ser maior que 60% do valor desse tributo. Ok, isso já é uma mudança e tanto. E se houver algum agravante, algo mais sério? Aí o teto sobe para 100% do valor do tributo. Entendi. Ou seja, no pior dos cenários, a multa pode no máximo dobrar o valor do imposto devido, mas não mais do que isso. Acabou aquela história de multas de 300%, 400% por questões formais. Entendi a regra para multas ligadas ao imposto. Mas é aquelas situações mais cinzentas. Por exemplo, uma empresa que entrega um relatório com um formato errado, mas que não tem um imposto diretamente atrelado. Sim. Como o STF resolveu essa situação, que parece até mais subjetiva? Ótima pergunta. Para esses casos, o STF olhou para o valor da operação. A multa fica limitada a 20% do valor daquela transação ou prestação de serviço. 20%? Isso. E com agravantes, pode chegar a 30%. E mais importante que os números foi o recado sobre os princípios, sabe? Certo. O juiz ou fiscal que for aplicar a multa agora precisa pensar em coisas como o princípio da consunção, que significa que a infração maior absorve a menor. E também o famoso ne bis in idem. Que é basicamente a regra do não se pode ser punido duas vezes pela mesma falha, certo? Exato. O fisco não pode, fatiar um único erro em várias multas diferentes só para aumentar a arrecadação. Exatamente. É uma trava contra essa, digamos, criatividade sancionatória. Mas vale um alerta. Qual? O STF deixou claro que esses limites não valem para multas administrativas, como as aduaneiras, que têm uma lógica própria. E a decisão só vale daqui para frente, a partir da publicação da ata, mas protege quem já estava discutindo isso na Justiça. Entendi. Ainda no STF, outra novela que finalmente teve um desfecho foi a do ICMS de FAO. Nossa, essa foi longa. Aquela cobrança do diferencial de alíquota nas vendas para outros estados. O que ficou decidido? Essa era uma briga antiga. O STF, no tema 1266, bateu o martelo. Primeiro, disse que as leis que os estados criaram para cobrar o DIFAL a partir de 2015 são, sim, válidas. Ok. Porém, e aqui está o pulo do gato, elas só poderiam começar a produzir efeitos depois que a Lei Complementar 190 de 2022 entrou em vigor. Ah... E ainda respeitando um prazo de 90 dias.
Essa é a tal da anterioridade nonagesimal, não é? A regra que diz que o governo não pode criar ou aumentar um imposto hoje e começar a cobrar amanhã. Perfeito. Tem que dar um aviso prévio de pelo menos 90 dias. É uma proteção para o contribuinte para que ele possa se planejar, e o mais interessante nessa decisão foi a modulação de efeitos. O STF deu uma vitória importante para quem foi proativo e entrou na justiça. Como assim? Quem entrou com uma ação judicial até 29 de novembro de 2023 para questionar essa cobrança e, de fato, não pagou o DIFAL durante o ano de 2022, Sim. agora está oficialmente isento de pagar. O Supremo basicamente disse: para você que brigou na justiça, você estava certo. Foi um alívio para muitas empresas que apostaram nessa tese. Interessante. Então, enquanto o judiciário olha para o retrovisor para arrumar problemas do passado, como essas multas e o DIFAL, a Receita Federal está com o pé no acelerador, olhando para o futuro. Totalmente. Para a reforma tributária. O PIS e a COFINS, por exemplo, acabam em 2027. A dúvida de todo contador é: e a EFD Contribuições? Aquela declaração mensal gigantesca. Vai ser desligada junto? Seria um sonho, né? Mas a realidade é mais complexa. Imagino. Uma nota técnica recente da Receita esclareceu que não. A EFD Contribuições não vai morrer em 2027. Ela vai continuar existindo por um bom tempo. É como demolir uma casa antiga, sabe? Você não pode simplesmente implodir tudo de uma vez. Primeiro precisa desligar a água, a luz e, principalmente, resgatar todos os objetos de valor que ficaram lá dentro. E nesse caso, os objetos de valor são os créditos de PIS e COFINS que as empresas acumularam, imagino meu? Exatamente. As empresas terão saldos de créditos antigos para usar e a Receita precisa de uma forma de controlar isso. Além disso, o fisco tem 5 anos para fiscalizar o passado. É verdade. Então, mesmo em 2030, um fiscal pode pedir para ver a declaração de 2026. A EFD é a planta dessa casa antiga. Entendi. E o mais interessante é que a Receita já está se antecipando, explicando como registrar documentos fiscais que nem são do dia a dia de todo mundo ainda, como os de transporte e serviços que vão ser padronizados na reforma. Isso mostra o tamanho do desafio. Adaptar o sistema antigo para já começar a conversar com o futuro, garantindo que nenhum crédito se perca no meio do caminho. É uma operação bem complexa. Extremamente. E essa preocupação com controle não está só na Receita. O Banco Central também está apertando o cerco, querendo um mapa mais detalhado do dinheiro que entra e sai do país. Você está falando das novas regras para a declaração de capitais, certo? Isso. Foram 2 resoluções. A primeira, a 278, foca no capital estrangeiro que vem para o Brasil. Certo. Ela basicamente organiza as regras para declarar empréstimos externos e investimentos diretos. A regra geral é simples. Aconteceu o evento, tem 30 dias para informar. Mas o ponto principal são os gatilhos para declarações periódicas. Que funcionam como um censo do capital, é isso? Basicamente, o Banco Central está dizendo: se você é empresa no Brasil, tem um passivo total com estrangeiros de 100 milhões de reais ou mais, eu quero um censo anual. 100 milhões? Isso. Agora, se esse valor passar de 300 milhões, a coisa fica mais séria. Eu quero uma foto a cada 3 meses, uma declaração trimestral. É o governo querendo uma visão muito mais atualizada de onde o capital estrangeiro está alocado. E a outra resolução faz o caminho inverso, olhando o capital brasileiro que vai para o exterior. Exato, é a Resolução 279. E a lista do que precisa ser declarada é enorme. Vai desde a participação em uma empresa lá fora, passando por imóveis, BDRs, cotas de fundos. Nossa. E chega até em ativos virtuais como criptomoedas. Eles também ajustaram os prazos. A declaração anual agora tem uma janela mais definida, de 15 de fevereiro a 5 de abril. É mais uma peça nesse quebra-cabeça de transparência e controle de fluxo de capital. É interessante como o Banco Central está focando no macro, né? No grande capital que entra e sai. Mas a Receita Federal não tira o olho do micro, da operação do dia a dia. E algumas decisões recentes em consultas mostram exatamente isso. Perfeitamente. Uma delas, a Solução de Consulta 13, trata de algo super comum, a compra com entrega futura. Ah, sim. A dúvida era: quando eu posso tomar o crédito de PIS/COFINS? Quando a mercadoria chega ou quando a primeira nota,
a de simples faturamento, é emitida? Boa pergunta. A Receita confirmou que o crédito já pode ser aproveitado no momento da emissão da primeira nota. Isso ajuda no fluxo de caixa. Mas ela também fez um lembrete crucial. Qual? O valor do ICMS que vem destacado na nota precisa ser retirado da base de cálculo desse crédito. Esse é um detalhe que, se passar batido, pode gerar uma autuação lá na frente. E teve outra consulta sobre um tema sempre polêmico: prêmios por desempenho. Sim, a solução de consulta 10. Ela reafirma que os prêmios pagos a funcionários por um desempenho acima do esperado não sofrem incidência de contribuição previdenciária. É uma boa notícia. Uma ótima notícia. Para as empresas que querem recompensar seus times. Mas sempre tem o mais. E qual é o mais aqui? Isso não cria uma insegurança jurídica enorme para as empresas? A linha entre liberalidade e ajuste prévio parece muito tênue. Pois é. Qualquer fiscalização poderia reinterpretar isso e autuar a empresa, não? Você tocou no ponto nevrálgico. O risco existe e é alto. A Receita foi muito clara nas condições. Primeiro, o pagamento tem que ser uma liberalidade do empregador. Não pode ser combinado. Não pode estar previsto em contrato, não pode ser um acordo prévio, tem que ser uma surpresa positiva. Segundo, e o mais difícil, a empresa precisa ser capaz de provar, com dados objetivos, qual era o desempenho normal esperado e o quanto ele foi superado. Ou seja, não basta dizer a funcionária foi ótima. Precisa mostrar numa planilha. A meta era vender 100, ela vendeu 150. Sem essa prova, o risco do prêmio ser considerado salário disfarçado é gigantesco. Exatamente. É um benefício que exige uma gestão de RH e uma documentação, assim, impecáveis. E falando em gestão e tecnologia, a Receita deu um passo em direção à inteligência artificial. O chatbot, o bot RTC, eu vi isso. A Receita Federal usando IA generativa para explicar a reforma tributária. Parece coisa de ficção científica. É um primeiro passo e um passo importante. É uma ferramenta para tirar dúvidas gerais, para ajudar o contribuinte a se localizar nesse novo universo. Mas a própria Receita faz o alerta. É um robô. Claro. Ele pode ter imprecisões e, principalmente, não serve para dar orientação sobre um caso específico. É um guia, não um consultor. Mas já mostra direção, né? E essa direção tecnológica fica ainda mais clara quando a gente olha para o tal do split payment, o pagamento dividido. Sim. Várias notas técnicas foram publicadas sobre isso. O split payment é o coração do novo sistema de arrecadação da reforma. A ideia é que, no futuro, quando alguém fizer um pagamento com cartão ou Pix, a tecnologia separe, ou seja, faça o split, automaticamente, da fatia do imposto e envie direto para o governo. Uau! E essas notas técnicas que saíram para documentos como o CTE e a NF3E são tipo os parafusos dessa engrenagem. Elas estão criando os campos e as regras nos documentos para que a nota fiscal possa conversar com a transação financeira. É um trabalho de bastidor. Totalmente. Um trabalho técnico, mas absolutamente essencial para que a mágica do pagamento instantâneo de impostos aconteça. É a fiscalização em tempo real se tornando realidade. Para fechar nossa análise, vamos sair da esfera federal e dar uma olhada rápida em São Paulo, que também teve novidades. Sim, duas bem práticas. A primeira é uma iniciativa de gestão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles criaram uma página no site respondendo às 10 perguntas mais feitas pelos advogados. Que ideia boa! Pode parecer simples, mas a ideia é genial. Atacar as dúvidas mais comuns para liberar o tempo dos servidores e dos próprios advogados para o que realmente importa, que são os casos mais complexos. E a outra é uma boa notícia para quem está com dívidas na capital paulista. Exatamente. A Prefeitura de São Paulo reabriu o prazo do programa de transação, que é uma espécie de negociação de dívidas. Quem tinha débitos inscritos na dívida ativa até o final de 2024 ganhou uma nova chance. Ah, que ótimo! Uma nova chance para regularizar a situação, com o prazo estendido até 30 de junho de 2026. É uma janela de oportunidade para colocar as contas em dia com condições melhores. Ufa, foi uma avalanche mesmo. Se a gente pudesse resumir a grande foto que todas essas peças formam, o que diríamos? Eu diria que a foto mostra um sistema em plena ebulição. O judiciário está claramente tentando podar os excessos do passado,
buscando mais proporcionalidade, mais bom senso, como vimos nas multas. Sim. Ao mesmo tempo, a administração pública está correndo contra o tempo para construir a infraestrutura tecnológica da reforma, com IA, split payment, integração total. Certo. A mensagem para as empresas é: o mundo de papel e da apuração mensal está com os dias contados. E a complexidade só aumenta. A atenção aos detalhes, seja numa declaração para o Banco Central ou na comprovação de um prêmio para um funcionário, nunca foi tão crítica. Com certeza. O custo do erro, mesmo com o STF limitando as multas, continua alto. Sem dúvida. O caminho é para um sistema mais digital, mais integrado e, teoricamente, mais eficiente. Mas a transição será longa e cheia de armadilhas. A atenção agora é o principal ativo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Com a Receita Federal já usando inteligência artificial